Graça e paz, irmãos. Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, começando a leitura no versículo 35. Onde está escrito assim: no dia seguinte, estava João outra vez em companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido falar o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Quando, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Este trecho do Evangelho começa com o momento em que João Batista está sentado com 2 dos seus discípulos, o que prova que João Batista também era mestre. E quando ele olhou e viu que Jesus ia passando, ele apontou para Jesus e fez seguramente a maior apresentação que alguém pode fazer de Jesus. Eu não sei, meu irmão, como é que você tem apresentado Jesus para as outras pessoas que não o conhecem. Mas ele apresentou Jesus para os seus discípulos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Ele podia ter dito assim: aquele rapaz que vai passando, ele é meu primo em 2º, 3º grau, sei lá. Ele é um parente da minha mãe. Não. Ele apontou para Jesus e disse: ele é o Cordeiro de Deus. Ele não diz um cordeiro, ele diz o Cordeiro. Vamos ver por que isso é tão importante. Eram todos ali judeus. João Batista, judeu. Os 2 discípulos, judeus. O que João estava dizendo para eles era o seguinte: vocês lembram do nosso pai Abraão? Um dia, Deus disse para ele: vai à terra de Moriá, e lá, sobre um dos montes, sacrifica em holocausto a mim o teu filho único que amas. Abraão tomou Isaque, isso está no capítulo 22 de Gênesis, e foi embora com o jumento e alguns servos.
e ao terceiro dia ele viu o monte. Então ele disse, está escrito no versículo 5 do capítulo 22, ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. Ele entregou a lenha para Isaque carregar. E ele segurou o cutelo e o fogo. Eu quero que vocês agora observem esta cena. Isaque está subindo o monte. O monte é exatamente aquele que está ali em Jerusalém. Mas naquela época não haviam ali construções. No meio do caminho, Isaque, já um rapaz dos seus 14 anos, olhou para o pai e disse: pai, eu tenho a lenha, tu tens o fogo, mas o cordeiro, papai, onde está o cordeiro para o holocausto? Como vamos sacrificar sem o cordeiro? O pai dele, Abraão, olhou para aquele filho e disse para ele: Jeová Jiré, o Senhor proverá para si o cordeiro. Quando você vê, Isaque carregava aquela lenha para ele ser sacrificado sobre ela, como Jesus Cristo um dia carregou a lenha da cruz para ser sacrificado nela. Por isso Isaque é um tipo cristológico. Quando eles chegaram no lugar, Abraão arrumou o altar, botou Isaque sobre o altar. Quando ele ia descendo o cutelo para sacrificar, Deus disse: Abraão! Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus disse para ele: chega, como tu não me negaste o teu único filho que amas em holocausto, eu juro por mim mesmo que não negarei o meu único filho que amo em holocausto por ti e pela tua descendência. Ali, Abraão olhou e havia um cordeiro, um carneiro, que estava preso. Abraão tirou Isaque do altar, pegou o carneiro, botou ali e sacrificou no lugar de Isaque. Eu queria que você agora prestasse atenção a uma coisa. Abraão estava subindo aqui, desse lado, com Isaque. Vocês pensaram como ia o coração daquele homem? Sangrando por dentro. Abraão nunca havia morto ninguém. Ia matar o seu próprio filho. Você já pensou o quanto doía? Você está vendo o caminho da obediência, como é difícil? Mas ele não sabia que aqui nessa encosta, Deus ia subindo um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Você está entendendo? Que quando você está andando no caminho de dor, de dificuldade, a providência está caminhando na sua direção. Já estava resolvido. Ali você vai ver um cordeiro substituindo uma pessoa na morte. Aquele cordeiro
tomou a morte de Isaque. Foi sacrificado no lugar de Isaque. Então aqui nós temos a grande profecia de Abraão. Lá no capítulo 20 de Gênesis, quando Deus fala com Abimeleque, Deus diz a Abimeleque: restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e tu viverás. Se, porém, não devolveres, sabes que morrerás tu e a tua casa. A única pessoa na Bíblia que diz que Abraão é profeta é Deus. Primeiro profeta mencionado na Bíblia, Abraão, capítulo 20 de Gênesis. Você diz, qual é a profecia de Abraão? Ele não tem nenhum livro profético. Não. A profecia de Abraão é a maior profecia da Bíblia. Ele profetizou o Cordeiro. Essa profecia cobre a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e ela é evolutiva. Você vê aqui, na terra de Moriá, naquele monte, um cordeiro morrendo por uma pessoa, Isaque. Depois você vai ver, na Páscoa, um cordeiro sendo sacrificado para uma família. Depois você vai ver, na expiação, um cordeiro pela nação, porque Deus tem um cordeiro para toda a humanidade. Assim, quando João Batista falou para os seus 2 discípulos, eis o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo, olha, é sobre ele que o nosso pai Abraão falou com Isaque na subida da terra de Moriá. É ele o Cordeiro que o nosso pai Abraão profetizou. É ele o Cordeiro a quem nosso pai Abraão se referia. Quando os discípulos ouviram João Batista dizer isso, a Bíblia diz que eles não pediram carta de transferência. Eles se levantaram e seguiram Jesus. João Batista ficou sozinho. Seguiram. Você viu como eles entenderam quem era Jesus? Eles largaram tudo. Eles largaram o discipulado de João Batista. Eles seguiram Jesus. Jesus percebeu que estava sendo seguido. Disse para eles, que buscais? Que vocês querem de mim? Por que vocês estão me seguindo? Se Jesus aparecesse visivelmente aqui hoje e perguntasse, o que você quer de mim? O que você veio fazer aqui? Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que você diria. Mas nós sabemos o que esses discípulos disseram, porque eles deixaram escrito aqui. Eles disseram para Jesus, Rabi, mestre, onde assistes? Onde moras? Olha, isso no hebraico é profundo. Porque você pode ter milhares de casas alugadas, mas só a casa onde você mora é o seu lar. Lar é o lugar da sua intimidade. É o lugar onde você fica à vontade. É o lugar onde você é você. Você tira o sapato. Você tira a maquiagem. Há quem tire a peruca. E outros até a dentadura.
na sua casa, você é você mesmo, sem enfeite. Então, o seu lar é o lugar onde você é você mesmo. Quando esses discípulos disseram para Jesus, onde assistes? Ele estava dizendo, onde você mora? Qual é o seu lar? Jesus Cristo olhou para eles e disse, vinde e vede. Jesus Cristo os chamou, porque o que eles estavam dizendo para Jesus era, nós queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer. Primeiro de tudo, quantas vezes nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, nós cremos, nos arrependemos, nos rendemos a Jesus Cristo e o conhecimento. Como nós vamos conhecer a Jesus se não for pela sua palavra? Não temos tempo. Não gastamos tempo com a palavra de Deus. E o que é que vai acontecer? Logo, nós não crescemos. Quando João Batista apontou para Jesus e disse, ele é o Cordeiro de Deus, esses discípulos seguiram, porque viram Jesus. Ele levou a minha morte. Ele levou a minha maldição. Ele levou o meu pecado todo. Então você segue Jesus não pelo que ele vai fazer por você, mas você segue pelo que ele já fez. Então eu não vou seguir Jesus para ver o que ele vai me dar. Eu sigo porque ele já me deu. Ele já fez. A Bíblia diz que lá na cruz ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Observe, lá em Apocalipse 1, está escrito que Jesus nos constituiu. Esse verbo está no passado perfeito, pretérito perfeito. Indica uma ação que está pronta. Não tem mais jeito, não dá para mudar. Jesus não vai constituir você reino e sacerdote. Ele já constituiu. Acabou, está pronto. Então você segue Jesus pelo que está pronto. Desculpe. Então, você segue com gratidão. Hoje, nós temos uma confusão na igreja. Pessoas desviadas. Eu chego no posto para botar combustível no carro. Olha quem está aqui, a doutora Edmeia. Vem, olha, vem. Aí vem aquela turma. Eu digo, que igreja vocês são? Quem é o seu pastor? Ah, eu sou desviado. Outro diz desviado. Chega no aeroporto para fazer o check-in. Olha quem está aqui, a irmã Edmeia. Eu disse, que igreja você é? Eu sou desviado. Isso aí é uma coisa repetitiva. Eu tenho um projeto no Morro Dona Marta. No Morro Dona Marta não tem rua, só tem escadinha. É bem íngreme. E o meu projeto chama Casa de Maria e Marta. Fé e obras. Tem uma, não é muito lá em cima não, logo no início. Tem uma subida assim,
e é bem estreita. E aqui tem uma entrada. Ali ficava, seguramente, dia e noite, um menino, boné, AR-15, embaixo saco de papelote de cocaína e um radinho transmissor. A AR-15 ficava voltada aqui para o caminho. Então, quando eu ia subir, eu dizia, graça e paz, meu filho. Ele tirava, eu passava. Na volta, eu não precisava dizer nada, que ele estava me vendo, ele tirava, eu descia. Um dia, eu cheguei, estacionei o meu carro e eu ouvi corinho do Espírito Santo sendo tocado na boca de fumo. Eu não vou cantar para vocês qual foi o corinho, vocês não vão entender nada, que a minha voz é uma bênção. Mas é um corinho que diz mais ou menos assim: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Vocês conhecem? Então pronto, já deu para entender. Pensa, lá na boca, há um doce Espírito aqui. Doce presença, presença santa na boca de fumo. Eu parei, botei o carro lá onde eu sempre estacionava, subi, cheguei na casa de Maria Marta, perguntei para as meninas, a boca ainda é ali? Porque a boca move, né? É porque, eu disse, estão tocando lá na boca, corinho do Espírito Santo. As meninas disseram para mim, a senhora está por fora. Lá só toca música evangélica. Como? Cassiane, Ludmila Ferber, Kleber Lucas, esse povo todinho lá. Eu disse, o que está acontecendo aqui? Bem, isso depois de uns 15 dias, eu estava subindo, graça e paz, meu filho, subi. Quando eu vou descendo, eu tinha o hábito de ver o menino tirar o cano do rifle para eu passar. Dessa vez ele não tirou. Quando eu vi que ele ficou com o cano ali, o sangue esfriou, né? Eu disse, tem alguma coisa errada. Eu olhei para ele. Ele disse para mim, quer dizer que a senhora é a famosa doutora Edmeia Williams? Eu peguei e disse para ele, eu não sei se eu sou famosa, mas eu sou Edmeia Williams. Por quê? Ele disse assim, porque nós já fizemos de tudo para levar a senhora na nossa igreja. Eu fiquei ali de preta, eu fiquei verde. Eu disse para ele, por que não levaram a mim? A senhora não tem vaga na agenda. Mas agora, a senhora, eu só vejo a senhora aqui. A senhora tem a casa de Maria Marta. Eu disse, viu que eu não sou tão famosa? Que famoso só vem aqui em época de eleições para ganhar voto. O bocão, né? Não precisava ter dito isso. Aí, ele ficou olhando para mim e eu olhando para ele, porque eu não estava entendendo. Eu pensei, será que esse menino é filho de Deus? Ele tem um AR-15, um fuzil na mão, saco de papelote de cocaína, radinho transmissor, toda a aparência é de marginal.
Mas ele diz que ele vai à igreja. Eu não estava entendendo. E quando a gente não entende, pergunta. Eu perguntei para ele, meu filho, o que é isso? Eu pensei, será que é algum ministério? O que é isso? O menino abaixou a cabeça e disse, eu sou, diga a palavra, desviado. Todos nós do bando somos desviados, até as mulheres. Pensa o que é isso. Eu disse, como é isso? Você um dia disse que entregou o coração a Jesus. Você vai na igreja, ouve a palavra, canta louvores, recebe a oração, ou pelo menos ouve as orações. Como que isso acontece? Ele disse para mim, irmã, ora por mim. Eu disse, vou orar por você, não. Eu vou orar com você agora. Aí virou uma situação assim, eu chorando, e orando com aquele menino, ele orando também, e ele esqueceu de desligar o radinho. Virou um culto. Isso era quinta-feira. Segunda-feira ele recebeu um balaço no pescoço e morreu, tinha 17 anos. Daí em diante, eu me senti responsável por fazer nas igrejas um curso sobre o Cordeiro de Deus. Se você olha para Jesus como o Cordeiro de Deus, você o segue pelo que ele já fez. Você não segue pelo que ele vai fazer. A igreja hoje está anunciando Jesus como se fosse um grande jantar self-service. Você vai na igreja, lá é interessante, lá é bom, lá tem umas garotas bonitas, não é? O louvor é lindo. Ora, estamos anunciando o evangelho como se fosse um show. Anunciamos, vem para a igreja, seus problemas vão ser resolvidos, seu casamento isso, suas contas serão pagas, sua vida vai melhorar. Mentira! Pergunta se a vida de Paulo melhorou. Ficou mais fácil? Não. Todos os discípulos morreram de martírio. Lógico, eles receberam um poder que os levou a entregar a própria vida com prazer. Mas não ficou nada mais fácil, não. Não venha para Jesus fazer. Venha pelo que ele já fez e se renda a ele. Se você se rende a Jesus pelo que ele já fez, você nunca o deixará, porque ele não está devendo nada a você. Esses 2 discípulos disseram para Jesus, nós queremos lhe conhecer. Jesus disse, vinde, vede. E eles foram onde Jesus estava morando. A Bíblia diz, sendo mais ou menos a hora 10ª. A hora 10ª, você conta de 6 horas da manhã até 3, 4 horas da tarde. Um dos discípulos que tinha conhecido Jesus, que tinha
seguido Jesus era André, o irmão de Simão Pedro. Quando Jesus diz, vinde e vede, ele abre o jogo para ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Nós lembramos, na conversão de Paulo, e Paulo, quando volta de Damasco, ele queria ir pertencer à igreja de Jerusalém. Agora ele era um cristão. Ele queria estar com Pedro, com João, com Tiago, com os discípulos que viveram com Jesus. Ele foi rejeitado. E ele diz que foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. E ele diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E ele diz que foi por esse tempo que ele teve a revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 3 anos para conhecê-lo. Quanto tempo você parou para conhecer Jesus? Às vezes, nós nos conformamos de ir à igreja. É bom, essencial, porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus, não deixeis de congregar-vos. Mas, meus irmãos, eu queria que você comesse e bebesse água só quando você vê a igreja. Queria ver você sobreviver. Nós lembramos de um momento no livro de Cantares, que é o livro mais evangelístico do Antigo Testamento. Aquela mulher que se apresenta toda serelepe, ela se entrega ao rei, que é Jesus. E ela diz, leva-me após ti, apressemo-nos. Ela diz, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Tanto lugar para o rei levar aquela moça, ele leva para as suas recâmaras. Quando ela sai de lá, ela é outra mulher. Ela diz, ai, eu estou morena, com a pele esturrecada, ó filhas de Jerusalém. Não olhem para como eu estou, o sol me queimou. Surge um problema familiar horrível. Ela diz, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me colocaram por guarda de vinha. A vinha, porém, que me pertence, eu não guardei. Disse, meu amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Olha, essa mulher que queria andar com ele, se entregou, agora que entrou, que viu a santidade do rei, ela não se acha digna. Porque ela foi estar na intimidade com o rei. Está vendo? Nós chegamos na nossa conversão. E depois, não está nada pronto. Olhe, o plano de Deus para você e para mim não é salvação. Deus não nos escolheu para sermos salvos. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. E como ninguém pode ser santo sem ser salvo, Ele vai lá, Ele nos salva, e agora nós vamos fazer a caminhada da santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Mas como que você vai caminhando para ser santo? Nós lembramos
O profeta Isaías, o grande profeta, profeta maior, ele profetizava diante da corte do rei Uzias. Mas ele vem profetizando que é uma beleza. Mas quando chega no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ele vai descrevendo a visão que ele tem de Deus no seu trono. E aí ele grita: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Preste atenção, Isaías profetizava diante do rei Uzias, um pecador que nem ele. Mas quando ele se encontra diante do trono do Deus Santo, a luz da presença da santidade de Deus incide sobre a vida dele e ele vê a sujeira que tem na vida dele. Está vendo? Então ele pode confessar, porque era um pecado que estava oculto ali. Pecados ocultos não deixam de ser pecados. Mas quantas vezes esses pecados ficam na vida da gente? Porque nós nunca vamos diante de Deus para permanecer ali. Meus irmãos, 10 minutos por dia. Ele vai trazendo consciência de pecado. Quantas vezes você ora, você diz: eu não tenho resposta para as minhas orações. E lá em Isaías 59, Deus diz: eu não tenho o braço encolhido que não possa salvar, nem surdo os ouvidos que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto para que não os veja. Nós precisamos de ir diante de Deus, porque nós precisamos ter a nossa vida revisada diante deles. Nós somos pecadores. Esses discípulos, eles foram ficar com Jesus na intimidade. Buscaram conhecê-lo. À medida que você o conhece, a sua vida vai sendo mudada. E você vai sendo transfigurado. Nós estamos no momento da igreja aqui na terra, que nós sabemos que é o momento que nós chamamos que a igreja está na síndrome de Laodiceia. Laodiceia é a 7ª igreja das 7 de Apocalipse que recebem carta do Senhor. Laodiceia era uma cidade riquíssima do Vale do Licos. Recebeu esse nome em homenagem a Laodice, que era a esposa do rei Átalo II de Pérgamo. Uma cidade rica. Lá eles desenvolveram uma escola de medicina do templo de Esculápio. E eles descobriram um pó para curar a oftalmia. Então eles cuidavam muito da doença dos olhos.
Era uma cidade onde eles tinham bancos. Eles fabricavam uma lã negra finíssima, muito requisitada pela Europa. E eles exportavam. Lá, eles eram pessoas que aplicavam dinheiro em bancos. Era o centro bancário da Ásia Menor. Por causa de toda essa riqueza da cidade, esse poderio econômico entrou na igreja. E quando Jesus Cristo fala para essa igreja, ele diz: quem vos escreve é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Único lugar na Bíblia onde Amém é substantivo próprio. Quer dizer, é o final. Conheço as tuas obras, que tu não és quente nem frio. E porque tu não és quente nem frio, mas és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, abastado, não preciso de nada. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Essa é a síndrome da igreja hoje. Uma igreja abastada. Eu não vou naquela igreja, não tem ar-condicionado. Eu não vou naquela igreja, uma igreja que os sanitários não são de primeira. Eu não vou naquela igreja, não tem lugar para estacionar o carro. E nós escolhemos a maior característica de Laodiceia é a indiferença. É uma noiva indiferente. Para essa igreja, Jesus Cristo diz: ei, eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei. Porque pode ser que ouça e não convide. É a igreja onde o Salvador não faz falta. Ninguém sente falta dele. Ele não faz a menor diferença. Nós precisamos de muita coisa bonita na igreja. Eventos e eventos e eventos. Mas onde está o poder? Hoje nós temos uma igreja caracterizada, como eu disse, pela indiferença e principalmente pelo espírito de Jezabel. Muitas pessoas acham que o espírito de Jezabel é um espírito de imoralidade sexual, mas não é. Pode ir lá na Bíblia e ler. Jezabel, a promiscuidade dela era a idolatria. Não tinha nada a ver com imoralidade sexual. Deixa eu dizer, meus irmãos, Jezabel era uma princesa fenícia, uma mulher de extraordinária inteligência, seguramente de beleza também. Ela era filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. E ela era profetisa de Baal. Aquela mulher teve um casamento político com Acabe, o rei de Israel. E quando ela vai para Israel, ela tinha um sonho, uma visão, um plano, uma missão, um objetivo, um escopo. Só. Eu vou implantar em Israel o culto a Baal. Era só isso.
eu vou implantar o culto a Baal. Quando ela chega lá, olhe como ela era inteligente. Ela pensou, como eu vou implantar o culto a Baal aqui, se o povo adora o Deus de Israel? Eles vão ter que parar de adorar o Deus de Israel. Como que eu vou fazer? Eles não vão poder ouvir a palavra. Porque se eles ouvirem a palavra, eles não deixam o Deus de Israel. Então, eu vou impedi-los de ouvir a palavra de Deus. Como? Quem prega a palavra de Deus são os profetas. Eu vou calar a boca de todos os profetas. E profeta de Deus, para calar a boca, só morto, porque morto não fala. Ainda tem gente hoje que acha que morto fala, né? Até Jezabel sabia que morto não fala. Aí ela ordenou a matança de todos os profetas de Deus. Ordenou. Então, o povo não ouvia mais a palavra de Deus e se debandaram para Baal. Você entendeu? Qual é o espírito de Jezabel? É o silenciamento da palavra de Deus. O povo não ouve, o povo não lê, o povo não medita na palavra, o povo não prega a palavra. O espírito de Jezabel comanda. É o que nós temos visto hoje. Prega-se menos a palavra. As pessoas sabem menos a palavra. É triste você conversar hoje até com seminaristas. Eles sabem muita coisa de teologia, eles querem saber palavra de Deus. Palavra de Deus forma filhos de Deus, teologia forma teólogos. É errado fazer teologia? Não, muito bom, vai estudar. Mas uma coisa é certa, não existe substituto para a palavra de Deus. Porque todas as coisas Deus fez por intermédio da sua palavra. E sem ela, nada do que foi feito se fez, porque a vida está na palavra, no verbo que sai da boca de Deus. Então, hoje nós temos uma igreja com esse espírito de Jezabel. As pessoas pregam de tudo, mas onde está a palavra de Deus? Onde está? Cheguei numa igreja uma vez, estava sentado um menino da mídia, veio para mim e disse, irmã, queria saber o texto, o assunto que a senhora vai pregar, que é para botar na mídia. Eu disse, meu filho, eu não sei qual é o título que você vai botar, mas eu vou pregar sobre Ebed-Meleque. Ele disse o que? Eu disse, é sobre Ebed-Meleque. Aí, ele foi para lá. Daqui a pouco veio o pastor e disse para minha irmã, os meninos da mídia estão querendo saber o que é que a senhora vai pregar. Eles querem saber o assunto para botar o título. Eu disse, o menino da mídia já veio me perguntar, pastor. Ele não entendeu. Eu disse para ele, pastor, eu disse para ele que vou pregar sobre Ebed-Meleque. O pastor olhou para mim e disse, Ebed o quê? Eu disse, pastor, o senhor está me ofendendo, porque Ebed-Meleque e Baruque são os meus heróis do livro do profeta Jeremias. Eu amo esses dois homens. Ebed-Meleque e Baruque. Deus mandou uma palavra explícita para cada um deles. Baruque, o escrivão. Eu disse, pastor, o senhor já leu o livro do profeta Jeremias? Já. Eu disse, leu não, passou por cima. O senhor ouviu dizer que botaram Jeremias na cisterna na casa de Maquia?
Ah, eu sei. Quem tirou de lá foi Ebed-Meleque, pastor. Ah, pastor. O que é que esse homem prega todos os dias? Mas isso não é tudo, não. Confunde uma coisa com outra. Dizem bobagem. Cadê a palavra? A minha palavra está na tua boca e no teu coração. Cadê que está? Meus irmãos, Romanos 8, no versículo 29, a palavra diz assim: e aqueles que de antemão Deus conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu filho, para que seu filho seja o primogênito entre todos os irmãos. Então, o plano de Deus é que você seja igualzinho a Jesus. Já pensou isso? Eu ser igual a Jesus, pecadora? Como que Deus vai fazer isso? Preste atenção. Nós queremos fazer uma homenagem ao pastor Nazareno. Aí eu digo, gente, o pastor Nazareno vai fazer aniversário. Vamos fazer homenagem para esse homem. Qual? Eu digo, vamos mandar fazer uma estátua do pai dele. E a gente põe na frente da igreja. Na véspera do aniversário do pastor Nazareno. Quando ele chegar domingo na igreja, ele vai ver. E vai ficar feliz com a homenagem. Tudo bem. Como é que vai ser? Eu digo, bem, aqui na igreja, nós temos uma grande escultora, pastora Alcione. Ela é uma grande escultora. Vamos falar com ela e ela vai esculpir, né, a estátua para fazer igualzinho ao pai do pastor Nazareno. Aí nós vamos falar com a pastora Alcione. Ela disse, irmã, eu não posso fazer, porque eu não conhecia o velho. Nunca andei com ele, nunca vi. Não tenho a menor noção. Mas a pastora Neuza, pastora Neide, ela é uma excelente escultora e ela viveu com o pai do pastor Nazareno. Ela conhece os mínimos detalhes dele. Aí nós vamos falar com a pastora Neidinha. Pastora Neidinha, nós queremos isso. Ela disse, tudo bom, eu vou fazer. Nós vamos comprar uma peça de alabastro. Vamos dar para ela. Ela puxa a banquetinha dela, martelo, talhadeira, e começa a trabalhar naquela pedra morta, fria, a imagem do pai do pastor Nazareno. Um dia ela diz assim, olha, o aniversário do pastor vai ser domingo. Eu preciso que vocês me deem, vamos botar de sábado para domingo, para a estátua amanhecer o domingo na frente da igreja. Aonde que está o pedestal, botamos lá. Durante a noite, depois do culto de sábado, todos vão para casa, a turma da estátua vai ficar. Põe lá a estátua do pai do pastor. Fica lá. Quando é de manhã, vocês sabem como é crente, né? Tudo fofoqueiro. Todo mundo olhando. O pastor desce do carro, chega na frente da igreja, ele olha. Meu pai! É meu pai! É. Como
A pastora Alcione não poderia passar para aquela pedra a imagem do pai dele, porque ela não o conhecia. Só quem o conhecia bem pôde passar, transferir para uma pedra bruta e fria a imagem do pai do pastor. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, Jesus nos leva ao Pai. O Pai nos dá o Espírito Santo. Esse Espírito Santo vai começar a esculpir em cada um de nós, que éramos mortos pecadores, a imagem de um Filho de Deus. Uma vez no país de Gales, eu fui a uma conferência cujo título era O Escultor Silencioso. Só sobre o Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai fazer de mim um filho de Deus? Como? Primeiro, ninguém conhece mais Jesus do que o Espírito e o Pai. Então, o Pai me dá o Espírito que vai fazer de mim um filho igual a Jesus. De que forma? Eu abro a Bíblia, mas quem vai abrir a palavra para mim é o Espírito. Por isso que quem não é filho de Deus lê isso aqui e sai boiando. Porque o Espírito não abriu a palavra. A coisa mais triste é você ouvir uma pregação de quem está boiando. O Espírito está onde? Dentro de você, não é? Não é? A palavra está aqui fora. Quando você se expõe à palavra de Deus, o Espírito daqui de dentro incide na palavra. A palavra incide para dentro. Quem está no meio? Eu. Lá na Bahia, vocês conhecem a filosofia baiana. Baiano é um povo filósofo. Lá na ilha de Itaparica, tem aqui o caminho, tem o mar, mas como o mar batia muito aqui, e a água vinha para a rua, eles fizeram um paredão e botaram muitas pedras. Então, quando a maré vem, bate ali, a água não entra, não sobe no estado. Só que ali junta muito marisco. E os mariscos ficam quebrados do embate da maré ali. Então, o baiano lá da ilha de Itaparica, ele diz assim: no embate da maré contra os abrolhos, quem entra pelo cano são os mariscos. Por quê? Os mariscos estão no meio. A maré vem de lá, bate. O paredão está aqui, a água volta. Quem vai sendo quebrado são os mariscos. Você entendeu? Eu estou aqui, eu abro a palavra, eu abro a Bíblia. O Espírito Santo está dentro de mim. Porque eu preciso dele, é que o Pai me deu. Não é porque eu sou boa, é porque eu preciso. Esse Espírito veio, não é para eu ter milhares de seguidores, não é para eu dar ibope, não é para eu pensar que sou boa, é porque eu preciso. Porque Deus supre a nossa necessidade. Quando eu abro a palavra de Deus, o Espírito daqui incide na letra. A letra volta para cá. Quem está no meio sou eu. Eu vou sendo transformada pela ação da palavra e do Espírito. 2 Coríntios 3
Paulo diz assim, que quando Moisés subiu o monte para estar com Deus, ele ficou muito tempo exposto à presença de Deus, e quando ele desceu, o rosto dele brilhava. O povo ficou maravilhado. Só que com o tempo, o brilho foi desaparecendo. E Moisés, quando percebeu que o brilho estava desaparecendo, ele cobriu o rosto com um véu. Paulo diz que conosco é diferente. Esse Deus que estava de fora, cuja glória incidia sobre Moisés, ele mudou de residência para dentro de mim. Com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. E daqui ele quer se expressar. E ele se expressa para a sua palavra. E Paulo diz, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória. Isto vem do Senhor, que é o Espírito que está dentro de mim. O Espírito veio para me transformar em filho de Deus, mas ele transfigura mediante a palavra. Como ele vai fazer isso na vida de quem nem gasta tempo com a palavra? Entendeu? Como é que ele vai fazer? Se você não abre a palavra de Deus, se você não dá tempo ao Espírito, Jesus Cristo disse, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador que ficará no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito vem como professor, não é? Ele vem para nos ensinar. Se você contrata um professor, você senta com o professor, você abre o livro, põe o caderno, pega a caneta, ouve, fica em silêncio para ouvir, faz pergunta, não é? E o professor responde, a não ser que seu professor seja mudo e surdo. Você faz isso com o Espírito Santo? Eu faço. Mas eu faço. Eu não estou entendendo esse negócio aqui. Vou buscar outra Bíblia, às vezes eu estou com 10 Bíblias abertas. Minha mesa é uma bagunça, só tem Bíblia aberta. Eu leio numa, e eu leio noutra, e eu leio noutra, e eu leio em francês, e eu leio em italiano, e eu leio em inglês, e eu leio. Eu vou buscar. E eu vou perguntando. E chega uma hora que o Espírito faz assim, ó, não precisa tanto, nega. Olha aqui o que está escrito. Você pulou a vírgula. Você não prestou atenção. Senta. Quanto tempo você tem dado ao Espírito? Ou você acha que a pastora vai fazer tudo aqui? Acaba com isso. A pastora é pastora. O pastor leva o rebanho ao lugar para ele receber o alimento. Mas o pastor não pode comer o alimento que ele tem que dar para a ovelha. Você é ovelha de Jesus. Ele lhe indica o alimento, mas ele não força você a comer. Nós precisamos saber se nós estamos definhando. Hoje, a igreja está enfraquecida da palavra, é por falta do alimento. Quando esses 2 discípulos seguiram Jesus, mestre, Rabi, onde moras?
Ele estava dizendo: nós queremos te conhecer. Jesus disse: vinde e vede. Eles foram, ficaram com Jesus. Eu tenho uma pergunta para fazer quando eu chegar no céu. Senhor Jesus, quem foi que fez o almoço? Porque eles ficaram. A Bíblia diz que um dos discípulos era André, o irmão de Simão Pedro. Ele primeiro achou o seu irmão Simão. Ele foi e disse: Simão, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou para Jesus. Achamos. Olha, se eu disser para vocês, alguém viu meu marcador de Bíblia? Estou procurando por ele. Eu procuro em todos os bancos. Na hora que eu encontro, eu digo: ei, achei meu marcador de Bíblia. Eu não vou mais procurar. Eu já achei. Eu acho e eu vou segurar, para não perder mais. Por que você vê tanto crente correndo de um canto para o outro? Em busca de quê? Se já achou. O Jesus que é pregado aqui, é pregado na Igreja Batista, é pregado na Assembleia de Deus, é pregado em todo canto. O que você vai buscar? Sossega. Vai buscar a palavra. Deixa o Espírito fazer a obra que ele veio fazer. Ele levou Pedro para Jesus. Olha, eu nasci numa família. Meu pai era protestante. Minha mãe era católica, apostólica, beata, mariólatra. Aqueles negócios lá. Fui interno em colégio de freira, eu era organista, eu sei tudo quanto é missa. Vivia assim. Eu era crente. Crente, sabe? Crente. Não danço. Nunca dancei na vida, nunca fui na festa. Não podia botar maiô, nem biquíni, Deus me defenda. Não podia namorar, não podia beber, não podia fumar, nada disso. Por quê? Porque eu sou crente. Posso beber, não posso fumar, não posso dançar. Por quê? Porque eu sou crente. Me diga uma coisa, Adão lá no Éden fumou, bebeu, ele não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas, meus irmãos. Só tinha a mulher dele. Então nós precisamos parar de pensar que pecado é beber, fumar. Não, isso desagrada a Deus também. Mas o maior pecado, que matou toda a humanidade, foi exatamente a traição, a usurpação, querer ser igual a Deus. Eu estava com 32 anos, crente, lá no Iraque, extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait, na terra de Abraão, aconteceu a minha conversão. Eu sei o dia em que eu nasci de novo. Eu tinha 32 anos. Eu sei quem eu era, eu sei a diferença, porque me veio uma fome por essa palavra. Fome, fome, fome. Eu tenho fome da palavra, porque quem está vivo tem fome. É por isso que eu amo tanto essa palavra. Porque eu sei o que é ser crente e eu sei o que é ser filho de Deus. Deus não nos chamou ninguém para ser crente. Ele nos chamou como filhos. Ele nos quer para Ele. Pedro
Jesus diz para ele: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, rocha, Pedro. O que ele está dizendo? Vem como estás. Vem do jeito que o mundo está na sua vida. Mas se você vier, eu vou fazer de você um filho de Deus. É isso que ele quer. Ele quer fazer a obra em você. Lembra? Capítulo 13 de João. Jesus chegou lá, tirou a capa de cima, pegou uma bacia, a toalha, começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro disse: você não vai lavar meu pé? Imagina! Ele disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. O que é meu, sou eu que lavo. Pedro disse: então lava logo, lava tudo a cabeça. Ele disse: quem já está lavado, não precisa lavar, senão os pés. Ele quer lavar você. Ele quer, porque ele sabe que você é propriedade dele. Então, quando nós vemos, você pode vir do jeito que vier, porque ele sabe o que ele pretende para você. Já está tudo organizado, desde antes da fundação do mundo. O que ele quer de você. Mas, se você observar, esses dois discípulos, que eram discípulos de João Batista, um nós sabemos que é André, o outro não sabemos o nome, eles ficaram com Jesus, nunca mais voltaram para João Batista. Por quê? Porque eles seguiram Jesus, olhando para Jesus e vendo nele o Cordeiro de Deus. Nós precisamos chegar para Jesus, sabendo que ele já levou sobre si toda a nossa iniquidade. O preço que ele pagou é completo. Eu queria terminar contando para vocês um momento muito sério. Falei sobre isso semana passada lá no Jardim do Getsemane. Quando Jesus Cristo terminou a Páscoa, o jantar da Páscoa, a última taça é a taça do grande ralelo, porque a Páscoa, ela é celebrada, a liturgia da Páscoa é celebrada pelas 4 taças, Kiddush, que é a taça da santificação, Hagadash, que é a taça da explanação, a taça da gratidão e a taça do grande ralelo, do Salmo 136. Então eles acabaram o jantar da Páscoa e Jesus desceu com seus discípulos cantando um hino, a Bíblia diz, e seguramente foi o Salmo 136. Ele desceu, passou pelo Vale do Quidrom, em vez de subir o Jardim das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, ele desviou para cá, para o Jardim do Getsemane, que é um montezinho mais baixo. E ali começou a grande agonia de Jesus. Quinta-feira à noite. E nós sabemos que Jesus ali fez 3 vezes a mesma oração, parecia uma reza. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque tu estás nos céus. 3 vezes. Alguns acham que a taça que Jesus, o cálice que Jesus não queria beber,
era a morte de cruz, mas não é. Porque Jesus veio com esse objetivo. Essa era a missão de Jesus, a cruz. O escopo, o objetivo, e ele queria. Nós lembramos que quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz, ele disse: arreda Satanás. Quando Jesus subia para Jerusalém, ele disse para seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Ele sabia. Outros dizem que o cálice que Jesus Cristo não queria beber era o cálice da humilhação emocional da cruz. Porque todo crucificado e apedrejado ia completamente despido. Você pense o seguinte: Jesus Cristo, homem, ele jantou, ele comeu o cordeiro assado, as ervas amargas, o pão asmo, ele bebeu das 4 taças. Ele jantou. Depois disso ele vai preso. E começa, prende, açoita, leva para Pilatos. De Pilatos, vai para a casa de Anás, que é o sogro do sumo sacerdote Caifás. Depois de Caifás, volta para Pilatos. De Pilatos, vai para Herodes, à noite. De Herodes, volta para Pilatos. Aos socos, aos empurrões, chutes. E depois o amarram. Vocês acham que alguém ali disse para ele: ei, Nazareno, você não precisa ir ao banheiro? Não, porque era necessário que tudo fosse feito publicamente, para que ficasse provado que ele não era filho de Deus. Olha que humilhação. Quando chegou de manhã, para levarem Jesus para a montanha da caveira, que é o Calvário, a situação dele era tão terrível que tiveram medo que ele não chegasse vivo lá. Os 2 outros homens que iam crucificados levaram a cruz deles muito bem, mas Jesus já tinha sofrido tanto que pegaram lá um homem, irmão Cirineu, para ajudá-lo. Mas não era esse o cálice que ele não queria beber. Então, qual era o cálice que Jesus não queria beber? Jesus está na cruz. Todo o tempo que ele estava na cruz, ele estava de frente para o Pai. A primeira palavra que ele falou foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele falou 7 vezes durante todo o tempo que ele estava na cruz. Isso é conhecido como os 7 gritos da cruz, as 7 palavras da cruz. Mas chega o momento em que vai acontecer uma coisa. Ele vai ter que beber o cálice. Se você olhar lá para o início da narração de Gênesis, está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, e Deus disse: haja luz. E houve luz.
E em seguida Deus diz: haja separação entre luz e trevas. Separação. Foi ordenado que trevas e luz tivessem separados. Foi Deus que ordenou. Pensa, a palavra de Deus diz em 1 de João 1, no versículo 5, Deus é luz e nele não há treva alguma, mas pecado é treva. Quando Jesus está na cruz, ele está de frente para o Pai, mas chega a hora em que voluntariamente ele se transforma numa pústula de pecado. Ele bebe toda a maldição e a morte do pecado. E pecado é trevas e Deus é luz. Jesus agora bebe a morte espiritual. E quando ele se torna ali na cruz o mais vil pecador, ele está separado do Pai, porque agora ele é treva e o Pai continua sendo luz. Nessa hora, ele grita o seu grito, o meu grito, o grito que nós nunca gritamos, porque nós não temos noção da santidade. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Nessa hora, ele não vê mais o Pai. E agora, cumpriu-se a missão dele. Ele precisa morrer para que eu viva. E nessa hora ele diz: não há mais nada para fazer aqui. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não. Antes ele diz: tudo está consumado. O preço está pago. Eu comprei a humanidade com a minha vida. Eu morro a morte deles para que eles vivam a minha vida. E ele morre. Olha, esse era o cálice que ele não queria beber. Era o cálice da separação. Ali, entre os céus e a terra, Jesus Cristo pagou o preço de todos os homens. Quando ele ressuscita, ele é dono de todos. Mas ele fez uma negociação em que ele pagou todo o preço. Mas a última etapa de qualquer negociação é o documento com carimbo. Você compra um apartamento na Caixa Econômica, quando acaba de pagar no 10º ano, eles lhe dão um papel, você pagou tudo, mas o apartamento não é seu. Você tem que levar o documento de quitação para o cartório de registro de imóveis. Deixa lá. Quando você receber o documento com a assinatura do tabelião, o número do registro e o selo do cartório de imóveis, você diz: é meu, está aqui o selo do cartório de imóveis. Assim, Jesus Cristo pagou o seu preço.
lá na cruz. Mas como é que ele vai provar que você é propriedade dele? Ele sobe e manda o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. É a última parte da transação de compra. Quando você se rende a Jesus Cristo, a Bíblia diz que nesta hora você é selado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade para louvor da sua glória. Você está comprado? Tá. Jesus Cristo pagou o seu preço? Pagou. Mas você é dele? Não. Até o dia em que você confessa, a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e quanto a boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Na hora que você ouve o Evangelho, você crê, você se rende, você abre a boca, você confessa Jesus, você que foi comprado por Ele, agora é carimbado. O Espírito Santo agora está em você. Agora você é propriedade exclusiva de Jesus. Por isso, nós precisamos levar a sério a nossa vida. Foi um preço muito alto. E todos os dias, e todas as vezes que nós anunciamos Jesus, e as pessoas se rendem ao amor de Deus, naquela hora que elas confessam Jesus, elas são carimbadas, elas são seladas. E agora, no reino do Espírito, anjos e demônios sabem quem é aquela pessoa. Isso se chama, meus irmãos, igreja. Desde o dia em que o Espírito Santo veio para a terra, vai fazer 2000 anos, ele tem selado filhos de Deus. Na hora que você confessa Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador, você é selado com selo de propriedade de Deus. Seu nome é escrito no livro da vida para toda a eternidade. É preciso que você siga Jesus, vendo nele aquele que já levou a sua morte, que já levou a sua maldição, que pagou o seu preço. Assim você segue com gratidão. Siga para conhecê-lo. E conhecendo você o ama. E conhecendo você o anuncia, como André anunciou para Pedro: achamos o Messias. E você traz outras pessoas para serem transformadas. E é dessa forma que a igreja vai se estabelecendo, a igreja de Jesus Cristo vai crescendo e cobrindo as multidões. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.